Para o compartilhamento, com a gravação rodando. Boa noite agora, oficialmente, para quem também vai assistir depois a gravação. Alguns já tinham dito que não poderia comparecer, então vai com certeza assistir por lá. Tudo certo. Começando o nosso encontro de hoje. Vocês devem estar vendo a minha tela agora, que é a tela de início. Boa. Reforçando a importância... Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Joia. Acho que agora eu estou conseguindo ver vocês. Boa. Reforçando a importância de vocês entrarem na jornada, eu falei sobre isso no início, mas é super importante que todos vocês, principalmente que estão aqui presentes, estejam cadastrados em Strategia, já agiliza muito do processo, que estejam dentro da jornada também para receber os créditos e participar das dinâmicas, certo? Para me apresentar, eu sou Rayana Miranda, com um cabelo muito mais curto do que eu estou agora hoje em dia, vocês podem perceber que tem uma diferença bem clara. Eu sou designer, por formação pela UFPE, sou pós-graduada em transformação digital pela Cesar School, e eu sou habilitadora de projetos especialista em estratégia. Então, junto com Leti, que está aqui, Letícia Siqueira, que é a minha parceiraça na parte de suporte e apresentação da plataforma para o mundo, não só para a educação, a gente está à frente desse suporte, desse contato. Então, ela vai ser um apoio super importante aqui, não só para mim, mas para vocês também durante a semana. Nós duas vamos estar aqui bem coladinhas em vocês durante a semana para suporte. Mas o meu objetivo aqui é apresentar a plataforma Strategia e deixar mais tangível aquelas etapas de dinâmica que o professor André apresentou para vocês ontem, que é o ciclo completo, né, da sala de aula, da dinâmica de ensino e aprendizagem por Strategia, utilizando a inteligência artificial da melhor forma, que consiste em um momento de criação de assistente, um momento de interação no ponto de partida, no ponto de debate, e uma avaliação usando inteligência artificial também, tudo dentro de Strategia. Claro, a gente não vai ficar limitado a isso, a gente vai dar um foco nisso bem interessante para vocês ficarem bem tranquilos, bem familiarizados com a plataforma, mas a gente vai poder também transbordar um pouquinho em outras funcionalidades, vamos ter um momento de dúvidas, fiquem à vontade também para trazer dúvidas aqui no chat, muito como a interação da aula do professor André, certo? Que a gente vai conversando, a gente vai se entendendo, surgir uma demanda, a gente também vai conversando de uma forma bem flexível, tá? Então, fica aqui o meu convite, vamos colocar a mão na massa. E para começar, olha, a Gabi me deu um link aqui muito bom, um gancho muito bom, porque ela colocou o link para a jornada. E como é que a gente convida pessoas para uma jornada em Strategia? Vocês foram convidados, vocês entraram numa jornada, né? Como é que a gente convida alguém? Esse é o espaço em branco que vocês foram convidados, né? Lembram que o professor André mostrou uma jornada toda completa, super colorida? Essa é uma jornada de aula já bem avançada, né? Bem madura. Mas quando a gente começa uma jornada, ela está assim, em branco, uma página realmente de possibilidades. Para convidar alguém, eu já vou começar aproveitando esse gancho. Com uma jornada criada, tá vendo aqui esse botãozinho em cima, convidar? É simples assim, gente. Clica aqui, ó, no canto superior direito. Vocês conseguem ver minha tela bem? Sim? Pode usar o legalzinho aqui? Quem consegue ver minha tela em Strategia? Eu consigo. Tá aqui aparecendo. Tranquilo. Joia. Tá bom. Vou mostrar, professora Patrícia. Aqui, ó, com a tela aberta, acompanhe o meu mouse. Aqui, ó, canto superior direito, tem um botãozinho azul, convidar. Tá vendo? Bem aqui no canto superior. Clicando aqui, abre essa caixinha, que dá acesso a um QR Code, que era o que estava na tela inicial para vocês lerem, ou copiar o link. E aí vocês já podem enviar, como a Gabi enviou aqui também, certo? Então, a facilidade de chamar pessoas para dentro do seu ambiente de sala de aula digital, digamos assim, FIS digital, dentro da plataforma Strategia, é super facilitado. Cristiane, não tem problema. Essa é uma visão de admin. Isso é importante, tá? O que eu estou mostrando para vocês é uma visão de admin, ou de mentor. Ou seja, alguém que criou a jornada e que tem esse poder de edição da jornada. Quando vocês criarem a sua jornada para começar essa trilha de aprendizado, de ensino, vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? Aqui vocês estão como alunos.
certo? Vocês estão com a visão que os seus alunos vão ter quando forem convidados para uma jornada. Professor Paulo, pode falar. A minha dúvida é a respeito de se eu desejar montar uma jornada já com as pessoas cadastradas, como é que seria? É importante que seja convidado e a pessoa tenha a liberdade para fazer o seu próprio cadastro. Porque realmente precisa que todo mundo tenha um cadastro em estratégia para começar, mas não precisa ter uma assinatura, tá? O aluno não precisa pagar nada. Ele consegue participar de toda a dinâmica de resposta, de ponto de partida, comentário. Ele consegue conversar com o assistente por dia de forma gratuita. Ele consegue responder o ponto de avaliação também, sem gastar nada. Ponto de decisão, tudo. Certo? Então, é basicamente fazer o cadastro. Então, vamos lá. Começando pela primeira etapa fundamental. Professor Arthur, pode falar. Rayana, só para pegar o gancho aí do professor Paulo. O aluno pode utilizar a plataforma pelo celular de boa ou não roda legal? Sim, com certeza, e não precisa baixar nenhum aplicativo. É pela página da web. Então, lendo o QR Code, para dinâmicas presenciais é fundamental. É super interessante isso, tá? Então, ele lê o QR Code que vai estar na tela, que vai estar ali apresentado, e pelo celular ele consegue fazer todas as operações. De responder, de comentar, de passar pelo teste num processo de avaliação, tudo. Inclusive, você, como professor, pode editar a jornada, criar ponto, tudo pelo celular. Eu, como habilitadora e facilitadora, eu rodo projetos em estratégia o tempo todo, com um volume muito grande de pessoas, até volumes menores, de 20, 30 pessoas por grupo, até 500 pessoas, como já aconteceu uma vez. E quando foram 500 pessoas, foi feito pelo celular, e eu consegui também fazer muita coisa no presencial pelo celular, de edição mesmo, de criação da jornada, sem precisar do computador, tá? Mas vamos lá, vamos seguir a ordem, e aí qualquer dúvida que surgir, vocês vamos trocando assim também, mas é bom a gente manter uma linha de raciocínio. Vamos começar pelo assistente? Ontem o professor André falou sobre a criação de um assistente subindo arquivos. Arquivos sendo eles artigos, livros, material, que pode ser um material de apresentação de aula, mas que vai alimentar um assistente. E essa alimentação do assistente é muito importante, tá? Como é que a gente consegue acesso a essa ferramenta de criação de um assistente? Existem duas formas. Com a jornada aberta aqui, como vocês estão vendo, a gente pode clicar aqui, ó, acompanha meu mouse, no canto inferior direito, ferramentas. Vocês estão vendo? Usem o joinha para eu ter um retorno de vocês. Aí a gente vai conversando por emojis. Maravilha. Então, a gente pode clicar aqui embaixo, ou a gente pode vir aqui no menu lateral, que é esse menu azul, na parte esquerda, e clicar aqui em ferramentas. Os dois caminhos são possíveis, certo? Clicando em ferramentas, a gente abre também, de novo, um leque de possibilidades. Todas elas usando a inteligência artificial de uma forma muito inteligente, muito efetiva, certo? Nesse caso, a gente está falando especificamente da ferramenta Creator. Tá vendo? Descendo um pouquinho, a gente encontra a ferramenta Creator. Clicando aqui, a gente abre essa caixinha aqui, essa página. Clicamos lá, a gente consegue começar a criar um assistente. Nessa ferramenta, a ferramenta vai sugerir um formato de assistente a depender do conteúdo que você colocar aqui e a depender do objetivo que você tem de uso desse assistente inteligente. Então, o professor André e o professor Silvio já falaram bastante sobre isso ontem, mas reforçando a importância do perfil do assistente e a importância, o impacto possível que ele tem para os alunos e para vocês enquanto educadores também, né? O assistente, ele pode ser tanto uma pessoa, né, ali uma persona que apoia o aprendizado do aluno, então ele responde perguntas sobre o assunto, ele expande o momento de condução, ou o momento que você vai ter, Arthur, não se preocupe. É o momento de condução do professor, além daquele momento sala de aula síncrono, né? Então ele continua nesse papo sob demanda, no momento que o aluno precisar, como também ele pode fazer parte do debate. Então, a plataforma Estratégia permite essas interações não só humano com humano, mas humano com assistente inteligente, mediado por vocês como detentores do conhecimento, como mediadores dessa relação.
Então, com essa ferramenta aberta, existe uma possibilidade bem legal. Então, você pode clicar aqui em selecionar arquivos e escolher um material. Aqui eu vou escolher um que eu já tenho separado. Deixa eu achar aqui. É um material do professor Silvio e do professor André. Vocês conseguem ver na tela? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês de novo aqui. Sim? Boa. Maravilha. Pronto, aqui a gente tem um texto, que é um texto do professor Silvio e do professor André, que é Oportunidades Periféricas Críticas. Nesse caso, é um texto curtinho, certo? Ele fala sobre oportunidades e desenvolvimento e observação de oportunidades no contexto de negócios, certo? Eu poderia colocar mais arquivos. A gente tem uma certa limitação, principalmente em tamanho, mas ela é muito tranquila. A maior parte dos documentos sobe super bem. E aí, entendendo que eu estou com todos os meus conteúdos aqui suficientes para alimentar esse assistente, boa noite, Manuel, eu ainda posso adicionar um conteúdo manual, ou seja, algum conhecimento específico que eu quero adicionar para o assistente, para ele ter em mente, mas aqui é opcional. Mas o objetivo é obrigatório. Qual o objetivo de uso desse assistente inteligente? Então, eu posso determinar aqui que o objetivo é orientar os alunos sobre os conceitos e aplicações, vamos lá, e oportunidades periféricas críticas, certo? Ou, melhor ainda, acho que eu posso fazer diferente aqui com vocês, aproveitando um gancho que o professor André puxou com vocês ontem, a gente faz um teste bem legal. Eu vou subir, na verdade, o material, fazendo aqui de improviso com vocês. Eu vou subir o material de Tríade das Inteligências. Quem lembra que ele trouxe esse material aqui ontem? A professora Patrícia leu, maravilha. Então, a gente vai ter a oportunidade de conversar com um assistente especialista nesse material. Vamos lá. Vocês não estão vendo, mas eu estou puxando ele aqui do arquivo, tá? Enquanto isso, eu abro para uma dúvida. Alguém tem uma dúvida até o momento? Voltado para assistente? Mariana, uma dúvida, ou até Oi, professor Renato, curiosidade. pode falar. O texto em objetivo, quando você escreve o texto, ele dá alguma orientação para o assistente? É importante saber disso na hora de escrever esse objetivo. É por aí? Ou é irrelevante o título, o objetivo que você estabelece? É super relevante, professor, porque ele vai orientar o tom, o propósito desse assistente. Então, no momento que o aluno for conversar com ele precisa saber exatamente o que o educador tinha em mente para o seu propósito. Então, isso determina o tom que ele usa com o aluno, a forma que ele responde, quantidade de detalhe que ele entrega. Então, se o meu objetivo aqui era orientar sobre os conceitos e aplicações, ele vai seguir por esse caminho para ajudar os alunos a alcançar esse objetivo, tá? Com base no material que ele foi alimentado. Então, uma ótima pergunta. Subi o material certo agora. Deixa eu voltar para ver vocês. Não é o prompt. Não é. Mas eu entendo a relação. Porque, normalmente, quando a gente vai usar o ChatGPT, o indicado é que a gente tem o máximo de contexto, né, para ele. O contexto dele, ele vai além desse objetivo. O objetivo é ajuda no tom, ajuda na orientação, quase remete ao prompt. Mas aqui a gente vai um pouquinho mais além quando a gente fala de criação de assistente, porque a gente vai determinar uma personalidade para ele. A gente vai determinar uma formação, um tom narrativo. A gente vai um pouquinho mais no detalhe, vocês vão ver. E aí, isso é o contexto dele. Quem dá o prompt, quem pede algo para o assistente é o aluno, certo? Quando o aluno pergunta, aí sim ele está pedindo, está demandando do assistente. Pronto, eu fiz essa troca, tá, gente? Eu subi o conteúdo de inteligências, certo?
E aqui eu vou trocar para tríade das inteligências. Ótimo. Aqui, a depender do tamanho do meu arquivo, eu poderia definir se eu queria um modelo de processamento básico para arquivos pequenos ou avançado, para uma melhor qualidade, e isso muda o valor, certo? O consumo de créditos, naturalmente. Nesse caso, eu vou colocar no avançado, porque é um texto que não é extremamente longo, então eu vou manter aqui no avançado e eu vou pedir para ele gerar um assistente consumindo 50 créditos. Quando eu pedir para ele, ele vai ler todo o material, ele vai entender do que esse material se trata e ele vai criar um assistente que ele vai ficar aqui do ladinho. Então, ele vai sugerir um modelo de assistente que vai se adequar melhor ao conteúdo que eu subi, que pode também se adequar melhor ao objetivo que eu determinei, certo? Está demorando um pouquinho porque eu acho que há alguma instabilidade na minha conexão, mas daqui a pouco ele aparece aqui. Nesse formato por aqui, né, pelo Creator, né, pela ferramenta do Creator, a gente tem essa sugestão dada pela ferramenta, mas ela não é de forma, não é cravada em pedra, certo? Ela está aqui como uma sugestão. E esse é um ponto importantíssimo dentro da criação de qualquer coisa em estratégia que envolva inteligência artificial. Tudo que é criado, entre muitas aspas, do zero, né, a partir de uma demanda, a partir de um pedido nosso, ou mesmo de uma provocação de um conteúdo, ele é passível de edição. Isso vale para o ponto que a gente for criar para o debate com os alunos, isso vale para o ponto de avaliação, isso vale para o relatório, o e-book que a gente desenvolver a partir do conteúdo da disciplina. Tudo isso é passível de edição e deve passar por um crivo do educador para entender se realmente aquilo faz sentido, se adequa à turma, se adequa ao momento, enfim. Então, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. O que não é editável é porque não foi criado do zero. É porque foi uma organização de ideias, foi buscar a essência do debate e organizar de outra forma. Vocês vão ver um exemplo disso mais tarde. Então, o que não é criado do zero, aí sim a gente não tem edição. Mas o que com certeza passa por um processo de edição. Então, vocês têm a possibilidade de personalizar tudo, inclusive esse assistente que deveria estar sendo criado aqui, mas a minha internet está lentinha. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque se for, então não é minha conexão. Vamos fazer de novo. Eu acho que é minha conexão. Gabi, você pode contatar Arthur para saber se é a minha conexão ou se é alguma coisa da ferramenta? Tá, tô falando com ele já, Rai. Joia, Gabi, obrigada. Pronto. Enquanto a Gabi fala com o Arthur sobre isso, eu vou mostrar para vocês o outro caminho para a criação do assistente e a gente volta para a ferramenta de Creator logo mais. Que voltando aqui para a estratégia, certo? Com ou a jornada aberta, ou mesmo na tela inicial, como eu estou aqui com vocês, a gente vem aqui ao lado no menu lateral, azulzinho, no canto esquerdo, e clica em assistentes. Estão vendo? Assistente foi a primeira forma de criação do assistente dentro de estratégia. Ele se organiza em 3 tipos de assistente nesse modelo, que é o meu assistente, o assistente que eu já criei, né? Com conteúdos, conhecimento específico que eu defini, com especificações que eu defini também. Assistentes do lab, ou seja, assistentes que outras pessoas do meu lab, do meu time, que pode existir um lab da organização, pode existir um lab da escola, da faculdade, e aí podem ter assistentes que são
compartilhados ali entre professores, e podem ter acesso aqui também a assistentes da comunidade, ou seja, assistentes que foram criados por usuários de Strategia, certo? E que esses usuários escolheram compartilhar com toda a rede de Strategia. Então, vocês, enquanto educadores, e os alunos também, podem ter acesso a todos esses assistentes. Vários deles são criados por usuários, vários deles também foram criados pelo nosso time de conteúdo, certo? Por exemplo, esses de acadêmico aqui, que são focados em áreas de conhecimento, como ciências sociais, humanidades, engenharias, foram criados pelo nosso time de conteúdo, tá? Alguns também voltados para design, que também é o forte do professor André, né? Como designer, também tem vários aqui que podem ser consultados, assim como assistentes, como os exemplos dados ontem, Aristóteles, Freud, Nietzsche, todos eles estão aqui também, com os seus materiais bem alimentados e bem treinados. Professor Paulo, por favor. Eu queria saber de você o seguinte: quando a gente monta um assistente inteligente, a gente consegue saber qual foi a fonte de dados, ou de pesquisa, ou de obras que deu esse subsídio. Então, você falou aí do filósofo. A gente consegue saber todas as fontes que formaram essa base de dados, que formaram essa pesquisa para citar o assistente inteligente? Quando você cria o assistente, você tem esse controle. Quando o assistente vem da comunidade, a gente não tem acesso à criação dele, certo? Mas, por isso que é sempre válido o teste antes, tá, professor Paulo? Sempre importante. Antes de usar um assistente dentro da sua aula que faça parte da comunidade, é importante que você converse com ele. E pergunte, entenda essas fontes, pergunte essa base de conhecimento que ele tem, para entender se ele se adequa ao seu contexto, à sua dinâmica, o que você quer usar, tá bom? Porque, eu não sei se eu fui claro, porque é o seguinte: eu precisaria saber que obras daquele filósofo estão sendo acessadas, né? Entende? Para ter como se fosse uma fonte de bibliografia consultada, que é a base daquele assistente. A minha pergunta é nesse sentido. Você pode perguntar para ele, diretamente. Iniciar chat, você consegue conversar com ele. E aí é isso que eu falei, quando você cria, você tem esse controle, né? Porque você subiu o arquivo. Quando você não criou o assistente, ele está na comunidade, vale essa conversa com ele antes. E aí você tem essa base, se quiser passar a leitura complementar para os alunos, ou mesmo mostrar essa referência para eles, é super bem-vindo, tá? Então, para criar, a primeira forma de criar um assistente, já funcionou o Creator, tá perfeito, mas daqui a pouco eu volto para ele. A gente vinha aqui em criar assistente, vocês podem fazer assim também, certo? Clicando em criar assistente, a gente tem uma primeira aba aqui, uma primeira página, que é voltado para personalidade. E aí esse ponto também remete ao que o professor André falou ontem. Você dá contexto ao assistente, dar um nome, dar uma idade, um perfil, um estilo, etnia, um gênero, vai determinar como ele acessa conhecimento e como ele passa a informação também para os demais. Porque é completamente diferente a gente colocar aqui um assistente, por exemplo, de uma mulher jovem da periferia de Recife para falar sobre um assunto X, ou a gente puxar um homem branco de 67 anos do leste europeu. A gente tem uma vivência completamente diferente, a gente tem uma linguagem completamente diferente, um acesso a conhecimento completamente diferente. Mas como é que a base de conhecimento da OpenAI consegue saber o que é uma mulher jovem da periferia do Recife ou um homem europeu de 67 anos? Porque os dois estão na internet. A base de conhecimento, a base de linguagem dessas duas pessoas existe na base de conhecimento da OpenAI. Então, quando a gente cria um assistente, claro, ele não está limitado só ao material que a gente subiu, ele usa como prioridade todo o material de conhecimento específico que a gente sobe, mas ele também tem acesso à base de conhecimento da OpenAI, certo? Então, o contexto é importantíssimo porque traz visão, perspectiva de mundo, experiência de mundo, e isso é importante quando a gente fala sobre acesso à base de conhecimento. O professor Arthur está com a mão levantada, o professor pode falar. Rayana, pegando o gancho também do professor Paulo novamente, na hora que a gente faz o upload do arquivo, né, de um artigo, um texto qualquer, os participantes da jornada têm acesso a esse arquivo ou só se a gente mandar por fora?
se vocês mandarem por fora. Ótimo. E aí eles conseguem... Pode fazer uma noite de leitura prévia, né? Pode fazer também uma conversa prévia com o assistente. Eles podem ler e conversar sobre o que leram com o assistente, para aprofundar o conhecimento, para ter uma nova perspectiva do que leu. É bem interessante, e aí também é recomendado abrir para debates orais, a gente conversar sobre o que aprendeu. Tudo isso é possível, tá? Vamos criar um assistente direto? A gente pode criar uma professora Helena, que tem 45 anos, e a gente pode determinar um perfil aqui para ela. Deixa eu mudar meu modo de compartilhamento para vocês conseguirem ver. Um perfil é importante também, como eu falei, para determinar o... Vocês conseguem ver? Sim? Sim. Para determinar aqui, ó, apareceu uma lista de suspense. Determinar o comportamento, o padrão de comportamento do assistente. Então, se eu estou criando uma professora, que é uma professora mais analítica ou estratégica, dependendo do público, dependendo da disciplina que eu dou, depender da forma que o meu aluno recebe informação, eu posso pedir que o assistente seja mais analítico, mais estrategista. Mas eu posso ter uma disciplina mais lúdica, ou ter isso na minha forma de ensino. Então, eu posso escolher, por exemplo, um perfil aqui, empático e inspirador, ou social e criativo, que é, inclusive, o meu MBTI. As personalidades aqui listadas é baseada no MBTI, nas 16 personalidades de Jung. Então, você pode escolher aqui, isso vai determinar a forma como ele vê o mundo, vai determinar a forma como ele olha para aquele conhecimento, para aquele material que foi apresentado também, certo? Então, eu posso escolher aqui que a professora Helena é social, entusiasta, aprecia a vida e as experiências que ela oferece. Para um estilo, também, a gente está falando de tom. A gente está falando que ela pode ser dedutiva, ela pode trazer uma autoridade, ela pode ter um padrão socrático, ou analítico, ou pragmático, e tem uma série de possibilidades. Inclusive, mais voltadas também para negócios, porque faz sentido, a estratégia também é usada por muitas empresas. Então, aqui a gente pode escolher a forma que ela se comunica, e claro, isso determina também, eu posso manter aqui, dizer que ela tem um estilo social, argumenta com base em consensos sociais e opinião popular, certo? Eu posso determinar a etnia, eu posso determinar que ela é brasileira e é do gênero feminino, certo? E aqui a gente determina um padrão de comportamento para esse assistente que ele vai atuar em cima disso, certo? É também escrito em pedra, Rai? Não é, certo? É também passível de edição. Se você cria um assistente e percebe que eu poderia ter usado um estilo narrativo diferente para poder atingir e engajar mais os meus alunos, pode vir aqui e editar, não tem problema algum, certo? Avançando aqui, eu consigo definir a formação desse assistente, ela pode ser PhD em Ciências Sociais. E aqui eu coloco o meu conhecimento específico manualmente. Lembra que o professor André falou sobre isso? Aqui a gente não consome crédito algum, porque a gente vai puxar o material de um documento, de um Word, que a gente já organizou, e subir o conhecimento específico da professora Helena aqui, e ela vai também operar da mesma forma que o outro. Ou a gente pode usar o Creator, como eu estava mostrando para vocês. E subir um e-book, como eu fiz, um artigo, um livro, que vai alimentar esse assistente, aqui eu pedi o avançado, e ele me organizou já todos esses pontos de personalidade do assistente de forma automática. Então, ele me sugeriu que o meu assistente deveria ser um assistente masculino, Lucas, com 35 anos, que tem um perfil comportamental empático e inspirador, frequentemente envolvido em causas sociais e liderança, que tem um estilo narrativo inspiracional, que busca criar uma ligação emocional com o leitor através de histórias que possam evocar simpatia e compreensão, que é latino, e tem uma formação em ciência da computação. E aqui ele organiza um resumo do que a gente subiu em inteligências aqui no e-book de inteligências individuais, sociais e artificiais. Porque ele organiza, olha, um resumo desse conhecimento que subiu aqui para alimentar o assistente. Se eu entendo que esse assistente está dentro do que eu quero, eu posso criar o assistente de estratégia de forma automática. Se eu entendo que não, eu não acho que ele deve ser um assistente masculino, ou eu não acho que ele deve ser latino, ou não deve ter essa idade, eu posso vir aqui e editar, certo? E, inclusive, editar o conhecimento específico, esse resumo. Deu para entender como funciona o Creator e como funciona o método tradicional, sem uso de IA? Tranquilo?
Maravilha. Então, digamos que passou pelo meu crivo e, lembrando, tudo que é sugerido pela IA, por criação, estratégia, deve passar pelo crivo de vocês, como educadores, como mediadores desse processo. Então, passou pelo meu crivo, li tudo, entendi que realmente o Lucas vai ser fundamental para minha aula, faz sentido, vou salvar e criar. E ele vem para cá, onde eu mostrei para vocês. Aqui eu vou criar também, para a gente ter esse exemplo da professora Helena. E, junto dos meus assistentes aqui criados, eu tenho o Lucas, que acabou de ser criado pelo Creator, e eu tenho a professora Helena, que foi criada de forma tradicional. Professor Renato, pode ficar à vontade, pode falar. A minha pergunta é a seguinte: depois que você cria ele, cria um assistente, você pode ter a necessidade de aprimorar o aprendizado dele, treinar ele melhor com um novo documento, um artigo recente que surgiu dentro do tema. Como é que eu faço isso? Como é que eu edito, não eliminando questões colocadas, como você fez ali naquele exemplo, mas agrego conhecimento? É possível? Por exemplo, subir um novo arquivo para aumentar o treinamento do assistente? Até esse momento, Renato, é preciso criar um novo. E aí, nesse caso, no criar um novo, você pode criar um exatamente com as mesmas especificações anteriores de personalidade. Se você está satisfeito com ele, nesse quesito, você mantém. Sobe a mesma base que ele já tinha e adiciona novas. E aí ele vai estar atualizado. Ele não vai fugir da forma que ele atuava antes, mas até o momento é preciso criar um novo, certo? Ok, Mas não é nada obrigado. complexo. Nada. Tá bom. Então, com o assistente criado, agora eu vou compartilhar o Lucas, que foi alimentado com o livro. Eu vou compartilhar esse assistente com vocês. E eu quero, por 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, que vocês conversem com o Lucas. Então, teve gente que já leu o material, e aí pode fazer perguntas um pouquinho mais diferentes. E quem não leu pode começar a conhecer o material que o professor André trouxe aqui para a gente. Vou subir aqui o link no chat. Está aqui no chat disponível para vocês. Conversem um pouquinho, vocês têm crédito para isso. Acredito que todos vocês têm. Todo mundo que está na jornada recebeu crédito ontem ainda. Então, já consegue ter esse primeiro contato. Façam algumas perguntas, teste esse conhecimento dele sobre o livro. E daqui a... são 7h38, 7h40 eu falo com vocês, 2 minutinhos, só para a gente entender qual seria a experiência do aluno. Sete h 40 Vocês conseguiram conversar com o Lucas?
Como é que foi? Manuel, você já tem uma conta em Strategia? Ou nunca teve? Se nunca teve, precisa fazer um cadastro. Aí é clicar em criar conta logo em cima. Pronto, Manuel, é só criar uma conta. É bem simples, bem rápida. Incrível, ótima, muito interessante. Olha aí. Se vocês trouxessem algum ponto, inclusive, isso aqui faltou, isso aqui falhou, a gente podia voltar lá. Dar uma melhorada na personalidade ou no tom narrativo dele, entender como ele pode evoluir, colocar alguma coisinha no conhecimento específico, se fosse curto. Olha aí. Foi sintético demais. Professor Leonardo, é de forma intencional. Dentro da conversa com... Se a gente pedir, ele detalha, tá? Mas dentro da conversa com o assistente, é para ser uma conversa mais, assim, voltando, trazendo perguntas de volta para o aluno. É para ser uma conversa mais rápida, no sentido, assim, de mais dinâmica. Não rápida, mas dinâmica, certo? Mas se o aluno pedir por mais detalhes, se aprofunde, ele vai trazer mais informação. Mas o interessante é que o assistente, ele não substitua completamente a leitura do texto, né? Então, é que ele seja um complemento. A leitura do texto ainda é muito importante, mas que ele expanda esse entendimento do livro. O que acontece muitas vezes, a gente percebe isso, é que o aluno está cada vez mais solitário, né? A gente estuda sozinho, a gente lê sozinho, a gente faz a prova sozinho, e a dinâmica de interação é muito importante, seja com colegas mais assistentes inteligentes, que podem ampliar esse impacto da educação do professor. Então, é interessante que o assistente venha como um complemento, né? Uma forma diferente de acessar conhecimento. Verdade, professor Leonardo. Mas aí vocês têm o link, vocês podem continuar conversando com o Lucas mais tarde, tá? Não tem problema algum. É só para a gente manter aqui o tempo e aproveitar o tempo para a prática. Oi, Arthur, pode falar. Ryan, e esses tokens que utiliza na conversa, é limitado, para ter uma conversa limitada com ele, é isso? Existe uma certa limitação, sim, porque token é a quantidade de informação, digamos assim, para acessar do assistente, mas dá para uma conversa bem interessante, assim, não é uma conversa muito curta, não. Cada aluno e cada professor também tem uma conversa gratuita por dia, com o assistente que escolher, certo? Além disso, consome crédito. Mas aí também não é um consumo muito grande, não. É bem tranquilo, tá? Então, todo aluno pode conversar com pelo menos um assistente por dia de forma gratuita, sem problema. Entendendo como o assistente pode ser criado, e aqui alguém tem alguma dúvida sobre a criação do assistente? Está todo mundo craque, tranquilo, familiarizado? Então, vamos continuar. Como é que a gente cria um espaço de debate com esse aluno? Então, a gente tem um assistente, ele já pode conversar com ele, já é um espaço de debate também, né? Com o assistente. Mas como é que a gente coloca esses alunos para conversar entre si, para trabalhar em cima de uma temática? Clicando aqui, ó, com o leque aberto aqui em branco, com a jornada recém-criada, que é o caso de vocês quando começarem a criar jornadas, você pode clicar aqui, ó, no hexágono em branco. Clicando aqui, vai aparecer um menu de opções de ponto, como vocês podem ver. O ponto que a gente vai apresentar aqui para vocês é esse primeiro, ponto de partida. Ele usa a inteligência artificial para sugerir uma aula para você como educador. E aí a gente ganha uma economia de tempo gigantesca, mas claro, de novo, sempre passando pelo crivo de vocês como mediadores, como educadores, certo? Então, clicando no ponto de partida, aqui sim a gente está falando da aplicação de um tema quase no formato de prompt. Quanto mais detalhe a gente dá, melhor. A gente traz um tema. Qual o sentido da figura ser um hexágono? Boa pergunta, professor Portela, porque é baseado em jogos de tabuleiro. Não só jogos de tabuleiro, mas jogos no geral. O professor André ensinou por muito tempo disciplina de jogos digitais, e aqui a ideia é que seja um jogo de aprendizado, né? Que seja um jogo principalmente para chamar e engajar o adolescente, o jovem. Então, o hexágono é por esse motivo. Ótima pergunta, uma curiosidade legal para a gente falar aqui. Qual o tema do debate? O tema do debate é o tema da aula. O professor André mostrou ontem, né, que ele trouxe o belo como uma forma de... Mostro de novo aqui. Estava com o Lucas, é ótimo. Como chega no ponto de partida, estava com o Lucas. Clicando aqui no hexágono em branco, professora, aparece esse menu. E a gente escolhe a primeira opção, ponto de partida, certo? Eu quero que um de vocês me dê um tema de uma disciplina de vocês, de uma parte de uma disciplina de vocês, para a gente fazer esse teste com o máximo de detalhes.
e a gente vê como ele vai criar uma aula, sugerir um texto e perguntas a serem feitas para os seus alunos. Quem se habilita para trazer um exemplo? Professora, pode falar. Patrícia? Boa noite. Gestão Boa do capital noite. humano e intelectual. Boa. Mais algum detalhe? A literatura toda de Chiavenato, entendeu? E da Alberto Chiavenato. Escreve o nome dele aqui no chat, por favor, para não ter perigo de eu falar errado. Não escrever errado, não, no caso. Ótimo. Perfeito. Tem um tema para aqui, para a gente abrir esse ponto de partida. Defino a linguagem, né, o idioma aqui, vou manter em português. Defino a cor. A cor é um artifício de organização do mapa só, tá? Fica livre para vocês escolherem. Vou manter no roxinho aqui. E eu clico para produzir o material usando 4 créditos. Aqui ele vai buscar na base de conhecimento em cima da temática de gestão de capital humano e intelectual. Aqui a gente tem a citação ao autor, então foi um pouquinho mais específico. Quanto mais específico, melhor. Esse exemplo que a professora Patrícia trouxe com literatura, com referência, é maravilhoso, tá? E aqui ele traz um texto introdutório. Esse texto introdutório tem por objetivo quebrar o gelo mesmo. Então, os alunos, eles não começam do zero a responder a pergunta, eles têm uma base de leitura, mais ou menos como funciona a redação do Enem, sabe? A gente tem um texto de apoio ali que a gente tem para ler, para se inspirar um pouquinho mais e começar a responder. Esse texto, como vocês podem ver, completamente editável, certo? A professora Patrícia precisaria ler ele inteiro, validar se realmente está de acordo com a sua aula, se é o que ela quer que seja instigado. Então, aqui a gente tem a gestão de capital humano e intelectual, é um dos principais desafios das organizações contemporâneas. Segundo o Hidalberto Chiavenato, renomado autor na área de gestão de pessoas, o capital humano e intelectual refere-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades e competências dos colaboradores de uma organização que são essenciais para o alcance dos objetivos e metas organizacionais. E aí ele continua. Para Chiavenato, a gestão do capital humano e intelectual envolve ações estratégicas, visam atrair, desenvolver, reter e motivar. E ele continua. Então, ele tem um formatinho curto, não é para ser um texto muito extenso, é para abrir o apetite para a resposta, tá? A professora Patrícia precisaria ler e validar tudo isso. E, além do texto, ele traz 3 opções de perguntas, que percebam que a pergunta, ela é aberta, e ela é aberta mesmo, para fazer com que os alunos possam debater. Ela foge de pergunta que pode ser respondida com sim ou não, concordo ou discordo. Ela traz qual a sua visão, qual o seu entendimento, como isso, de que forma a gente pode fazer isso acontecer, tá? É sempre esse formato e é uma escolha, é uma orientação da plataforma que ele tem esse formato, tá? Então, a gente tem a primeira pergunta. Qual a importância da gestão do capital humano e intelectual para o sucesso e a sustentabilidade das organizações? Questão 2. Quais são as principais ações estratégicas que uma organização pode adotar para atrair, desenvolver, reter e motivar seus colaboradores de acordo com as ideias de Chiavenato? Então, puxa aqui a referência que foi apresentada, que pode ter sido um assistente, tá? E Dalberto Chiavenato pode ser um assistente inteligente, lembrem. Todo esse material a professora Patrícia poderia subir no assistente, a gente poderia ter a figura dele aqui conversando com os alunos poderiam ter conversado com ele como vocês conversaram com o Lucas anteriormente, tá? Para responder com ainda mais contexto. E uma questão 3, de que forma a gestão do capital humano e intelectual pode contribuir para a construção de um diferencial competitivo baseado no conhecimento e na capacidade de inovação. Faz sentido essas perguntas, professora? Faz? Olha aí, aprovado. A gente poderia continuar com as 3, a gente poderia tirar uma delas, se a gente acha que está demais, a gente poderia adicionar uma nova autoral, certo? A gente poderia trocar todas essas e colocar só uma autoral da professora Patrícia também. A gente poderia tirar esse texto e colocar um texto autoral da professora Patrícia também. Liberdade total para vocês como educadores para personalizar. O que é importante? Que esse ponto esteja muito amarrado, assim, ó, lindo, azeitado para o que vocês querem antes da gente subir ele no mapa. Inclusive, mudar aqui, ó, o título dele, para ele ficar mais curtinho. Capital humano e intelectual. Só. Aqui. Pronto.
Vocês, com a assinatura de 3 meses, professora Patrícia, de pró, vocês vão ter 3 meses de liberdade aqui, com créditos entrando mensalmente, para vocês usarem as funcionalidades e usar a estratégia na prática na sua sala de aula, tá? Então, com essa... E eu vou continuar, assim, presente nos grupos, tirando dúvidas de vocês. Então, aproveitem. Tendo isso muito estruturado, ok, é isso, gostei, amei, vou usar na minha aula, salve e adiciona. E aí ele vai abrir esse modal te perguntando, você revisou o conteúdo? Então, você leu o texto, leu as perguntas, realmente é isso? Sim. Revisei e me responsabilizo pelo conteúdo. Até porque é uma criação com apoio de inteligência artificial. Então, a gente precisa ter esse check. E aí, clique em continuar. Então, o ponto já está aberto. Todo mundo que tem acesso à jornada, você já tem acesso ao ponto. O ponto já está aqui disponível. Ele primeiro começa com o texto, certo? Esse texto sempre vem antes, porque a leitura, ela vem antes da resposta, sempre, né? E as perguntas aqui ao lado. Vocês podem perceber que até a interface dele lembra uma rede social mesmo. Você abre aqui, você tem a pergunta, você inclui, você posta a sua resposta, né? Você escreve aqui, vou trazer um teste, envia a resposta como se estivesse postando numa rede social, e essa resposta pode ser curtida e comentada. Então, até a interface, ela lembra algo muito familiar para os jovens, principalmente, né? Quando a gente fala sobre engajamento e incentivo, e é muito tranquilo para todo mundo, porque todo mundo está bem digitado, está bem inteirado nessa parte social das redes. Alguém levantou a mão, não consegui ver quem era. O professor Paulo, eu acho? Pode falar. Rayana, quando você monta, vamos supor que eu quero estrategicamente montar vários pontos, deixar todo um planejamento de uma aula montado. Eu posso ocultar alguns pontos para ir abrindo a cada semana, da forma que eu precisar? Com certeza. Tá vendo aqui o ponto aberto? Tá vendo esse olhinho no canto superior direito? Ele oculta o ponto. No momento que eu ocultei, vocês não conseguem mais ver. Se vocês atualizarem a página aqui de vocês na estratégia, vocês não conseguem ver nem interagir com o ponto novamente. Isso vale tanto para eu deixei pronto e não quero que meu aluno, né, se antecipe a responder pontos que eu ainda não dei o conteúdo, como também fechei um debate sobre algum tema e eu não quero que eles voltem aqui. Eu quero trabalhar com o conteúdo que eles já preencheram. Também é possível. Você pode habilitar ou desabilitar aqui ocultar ou exibir um ponto a qualquer momento. Valeu, eu exibi novamente e vocês têm acesso de novo, tá? Outro ponto importantíssimo de um ponto de debate aqui, um ponto de partida, é o modo anônimo. O modo anônimo, ele é uma possibilidade também, da mesma forma que a gente pode ocultar e exibir, a gente pode habilitar e desabilitar o modo anônimo. O modo anônimo, ele tem por objetivo, e a gente traz aqui para o design bem forte, evitar viés. Dentro do design é super importante evitar viés, certo? Aqui, nesse caso de educação, o que é o viés? O viés é o viés afetivo, por exemplo, sou amiga da professora Patrícia, sou amiga de Gabi, sou amiga de Hanna, sou amiga do Paulo, tendo a concordar com eles no debate. Mesmo que eles possam até trazer alguma ideia que vá de encontro com alguns conceitos meus, mas eu gosto deles, eu quero que eles fiquem bem na fita com o professor, eu vou concordar, vou curtir, vou comentar, certo? Ou o viés de hierarquia. Então, eu sou aluna da professora Patrícia, ela está participando do debate junto comigo. Eu vou discordar da minha professora? Jamais. Impossível. Então, o viés, a gente evita o viés para isso, assim. Para liberdade, todos estão iguais. O professor André falou sobre isso ontem. A gente poderia trazer, inclusive, quem aqui para esse debate específico? A gente poderia trazer o Idalberto Chiavenato. Ele podia fazer parte desse debate. E aí o aluno poderia discordar do autor, o que é maravilhoso no sentido de questionar, de análise crítica, é incrível. Mas desde que ele tenha argumentos, né, que ele esteja embasado. Mas se a gente traz o Idalberto aqui como um assistente e ele não está no modo anônimo ativado, as pessoas tendem a concordar com o autor. Se o modo anônimo estiver ativado, a gente não iria conseguir ver, certo? Eu vou trazer o Lucas para esse debate, apesar do Lucas estar um pouquinho fora do assunto. Mas, como é que eu chamo o Lucas para o debate? Clicando no símbolo de mais aqui no canto inferior direito, que é onde eu aposto a minha resposta, eu posso escolher aqui auxílio dos assistentes, tá vendo? Aqui em cima. Clicando aqui, ele já abre um pouquinho mais esse modal, e a gente tem acesso tanto aos assistentes que eu criei, que fazem parte do meu portfólio, como todos os assistentes da comunidade.
Então, lembra aquela lista enorme que eu mostrei para vocês? Aqui também está disponível. Nesse caso, eu vou usar um que eu criei, que é o assistente Lucas. Cadê ele? Aqui. Eu posso solicitar uma resposta usando 4 créditos e definir se essa resposta será curta, média ou longa. Então, eu vou manter aqui no média e pedir para o Lucas me responder em português. Vocês, como professores, poderiam, a professora Patrícia poderia usar o assistente do autor para incitar esse debate junto com os alunos, sem que os alunos soubessem, certo? E aí, um teste interessante que eu já fiz também dentro de sala de aula foi pedir que os alunos tentassem identificar entre as respostas qual era a resposta do assistente. E vários deles erraram, tá? Então, é muito interessante porque o debate fica mais nivelado, fica mais horizontal. Então, esperar um tiquinho, que ele vai subir a resposta. Vai apresentar também como sugestão. Lembre, tudo que é criado, mesmo com base de referência, entra num campo de sugestão, porque a gente espera que o professor e que o aluno também complemente essa resposta do Lucas. A gente não quer que fique só no Lucas. A gente quer que ele complemente, que ele apague uma parte que não faz sentido, que entenda que pode ser de outra forma. Então, essa liberdade de personalização é importantíssima. Professor Renato, fica à vontade, pode falar. A minha pergunta é o seguinte, quando eu dou uma resposta ao assistente, eu estou aí como mentor. O aluno também pode usar o assistente, ou a gente pode desabilitar que ele use o assistente? Como é que funciona isso? O aluno só pode usar um assistente se ele tiver créditos. Então, o professor pode escolher passar crédito para os alunos para que eles usem o assistente, e aí vocês, e isso é importante também, vocês, enquanto educadores, conseguem ver, mesmo com o modo anônimo ativado, se um aluno usou ou não o assistente, que aluno usou e qual assistente foi, tá? É diferente da gente ter o aluno respondendo com o ChatGPT aberto do lado, copiando e colando. Então, existe essa diferença. Mas se vocês, enquanto educadores, quiserem colocar os alunos como protagonistas aqui com esse poder de uso, precisa passar crédito para eles. Só com crédito pode usar um assistente, tá bom? Olha aqui, ele me passou, por nada, ele me passou aqui uma sugestão de resposta. Nesse caso, a gestão do capital humano e intelectual é vital para o sucesso organizacional, pois potencializa o desempenho e a inovação, então investir em desenvolvimento contínuo, tal. Ele traz um pouquinho da base da tríade das inteligências aqui, certo? Mas já voltado para o que foi o incentivo aqui, a provocação do ponto da professora Patrícia. Se eu, como aluna ou como professora, que estou usando aqui o assistente para botar lenha na fogueira no debate, no sentido bom da expressão, se eu assim, validei o que ele trouxe aqui de minha sugestão, eu reviso aqui embaixo, dou o check, e que revisei, e envio a resposta. Vocês vão ver que no modo anônimo a gente não consegue ver se foi algum aluno ou algum assistente que respondeu. Se eu desabilito o modo anônimo, eu consigo ver que o assistente foi Lucas, revisado por Rayana Miranda, certo? Mesmo com o modo anônimo ativado, vocês, como professores, podem vir aqui ao lado, ó, análises, tá vendo no canto inferior direito, em qualitativa. Aqui, vocês têm acesso a tudo que foi debatido. Então, mesmo com o modo anônimo ativado, lá no ponto, vocês podem ter um PDF com todas as respostas e todo mundo, quem usou o quê, se foi assistente, se não foi, e assim por diante, certo? Então, vocês continuam atentos e com acesso a tudo. Além do assistente respondendo, a gente pode ter um assistente comentando. E essa funcionalidade é muito legal, uma funcionalidade beta, que é essa sim, professor Renato, está aberta só para professor, né? Só para mentor ou admin da jornada, ou seja, pessoas que podem editar. Que é, com a resposta de todos os alunos ali feita, então o debate rolando, você pode escolher que um assistente seu ou um assistente da comunidade comente todas as respostas de uma vez. E esse comentário, ele tem um caráter crítico, certo? Ele vai avaliar essa resposta. Por mais que o espaço de debate, como o ponto de partida, ele seja mais livre, né? Ele tem esse caráter mais livre de debate mesmo. A gente não está avaliando necessariamente, não é um teste, né? Uma prova para o aluno. A gente está uma coisa mais livre, está aberto a errar, a aprender, a mudar de ideia, a complementar, a se contradizer e ir melhorando o entendimento. Ele ainda traz uma visão assim de que você poderia melhorar nisso, tá? Eu vou usar aqui um assistente da comunidade que pode se adequar aqui à gestão de capital humano e intelectual.
Deixa eu ver, olha aqui, a gente tem Darwin, Carl Sagan, a gente tem alguns Raul Seixas que poderiam ser usados. Mas deixa eu ver aqui o que pode funcionar. Temos acadêmicos. Vamos trazer um acadêmico de humanidades? Vamos selecionar esse assistente e ele vai gerar comentário aqui para os dois, né? O teste, que não vale, café com leite, e a resposta do Lucas. Aqui ele avalia. A resposta está bem fundamentada e se alinha com a visão contemporânea de que o desenvolvimento dos colaboradores é crucial para a adaptabilidade e inovação organizacional. Talvez, se eu tivesse escrito uma resposta curta, vamos ver o que ele respondeu aqui, a resposta é inadequada, pois não aborda a questão proposta sobre gestão do capital humano intelectual. É essencial discutir como esses fatores influenciam, até porque minha resposta foi horrível. Eu, como aluna, seria reprovada. Mas ele avalia, ele traz esse caráter crítico para o comentário, e é uma forma do aluno ler e já entender que poderia melhorar, talvez subir uma nova resposta, ou comentar em cima aqui, trazendo uma outra perspectiva, certo? É possível. A ideia é que conversas sejam geradas por aqui, que os alunos vão trocando entre eles e com os assistentes de uma forma muito tranquila e muito horizontal. E aqui, com esse debate feito, eu vou fazer vou pedir que vocês respondam esse ponto. Essa primeira questão só. Vocês podem usar o assistente ou vocês podem responder de forma autoral. Eu vou apagar meu teste. Rapidinho, assim, 1 minutinho. Só para a gente ter um volume de respostas aqui e a gente apresentar, né, ser apresentado a funcionalidade seguinte, que é quando a gente tem um debate já acontecendo. Vamos lá, 1 minutinho para responder essa primeira questão. E a importância da gestão do capital humano e intelectual para o sucesso e sustentabilidade das organizações. Podem usar o assistente que quiserem. Obrigada, Gabi. Gabi colocou o link do ponto aqui. Você clicando já vai direto para ele. Professora Patrícia, quero sua resposta aqui, tá? Bem rapidinho. É bom que vocês estão tendo a experiência como alunos, né? Sempre bom a gente ter a visão dos dois lados. Gente, estou tomando pau aqui para poder responder. Onde é que eu cliquei em questões, já estou na questão. Certo. Questão 1. Clica Agora aqui nesse foi. símbolo de mais. Foi. Isso. Aí Foi, você tchau. pode responder de forma totalmente autoral ou com auxílio do assistente. Alguém está com a mão levantada. Professor Marcos, por favor. Professor Marcos, tem alguma dúvida? A gente não está te ouvindo. Se você estiver falando com a gente, está mutado. Eu estou em dúvida de como abrir, como que vai fazer, né? Entrar nessa plataforma, não estou conseguindo. Ainda não conseguiu? Vou colocar aqui o link de convite para a jornada. E aqui você vai precisar, provavelmente, criar uma conta. Se você ainda não tem, assim que abrir, vai aparecer a tela de login e tem a opção criar conta, um pouquinho mais acima. Letícia pode te ajudar. Você pode trazer a dúvida aqui para o chat e Letícia pode te ajudar em todo esse processo. Ok, entendi. Tá bom? E aí você já vai cair nesse ambiente que eu estou mostrando aqui. E vai ter a liberdade de criar também os seus ambientes. Temos algumas respostas? Temos aqui 7 respostas, já é suficiente. Obrigada, gente, a quem respondeu. Maravilha. Então, eu vou colocar aqui comentários inteligentes também para vocês terem, vocês poderem ver depois. O mesmo que eu usei anteriormente. Pronto. Vamos ver agora, depois de um debate feito, já com 10 respostas aqui. Depois do momento de aula, e aí do momento de aula na dinâmica mesmo de resposta. E aí, quando eu faço síncrona, né? Eu fiz com vocês, mas com mais tempo. Vamos separar um tempo para ler o texto, vamos separar um tempo para responder, vamos separar um tempo para comentar. Então, isso ajuda, mesmo... André usa muito isso na sua aula também na universidade. Mesmo que eles estejam ali calados, com o celular na mão, eles estão produzindo, certo? Então, é um tempo bem aproveitado em sala de aula.
e normalmente a gente tem um retorno muito positivo dele. Então, depois desse momento de dinâmica na sala de aula, a gente pode usar aqui a função de análise. Estão vendo aqui na minha tela? Aqui, ó, esse terceiro aqui em cima. Clicando em análises, Jaqueline, a gente vai colocar crédito para você. Não se preocupa, todos vocês terão e terão assinatura pelos 3 meses. Clicando em análise, eu escolho a questão 1, que foi a questão que recebeu respostas, certo? E eu peço para ele gerar uma análise, consumindo 8 créditos, em português. Essa análise, ela não vai ser editável, por quê? Porque ela não foi criada do zero. Ela é uma reorganização da essência do debate. O que os alunos debateram aqui dentro sobre a importância da gestão do capital humano intelectual, que teve um maior destaque. E aí o destaque, a gente considera engajamento, quantidade de comentário, quantidade de curtida, a gente considera recorrência, o que apareceu por mais vezes no debate, e ele organiza em um formato fixo, que significa que a gente tem um resumo. Então, o debate focou na importância da gestão do capital humano para o sucesso da organização. Os participantes destacaram que o investimento no desenvolvimento contínuo dos colaboradores não só melhora o desempenho individual, mas também promove inovação e sustentabilidade. Então, ele faz um resuminho, certo? Pensem que isso é em tempo real, gente. Eu fiz aqui com vocês em segundos. Isso pode ser base de debate oral com os alunos, tá? Além do resumo, ele traz papéis motivadores e papéis críticos, ou seja, quais foram os pontos que reforçam positivamente a temática da pergunta e quais são os pontos de atenção que vocês trouxeram. Os dois igualmente importantes para nivelar o debate. Então, papéis motivadores, a gente tem que vocês enfatizar a importância do desenvolvimento contínuo e suas correlações, o destaque para a relevância da valorização do capital humano como um diferencial competitivo e a abordagem à gestão sensível às necessidades individuais, promovendo um ambiente colaborativo motivador. O que surgiu de papel crítico? Participantes que não apresentaram questionamentos diretos, mas que refletiram uma visão excessivamente otimista sobre o tema, sem considerar possíveis desafios na implementação. Então, faltou um pouquinho, vocês foram muito positivos, faltou um pouquinho do olhar mais negativo para a gente entender impacto também. Além disso, o que vem aqui de mais importante de resultado, são as propostas. Então, o que surgiu do debate de vocês, que representa possíveis propostas de chamada para ação mesmo, que poderia resolver, ou poderia melhorar essa situação, ou poderia reforçar a importância da gestão do capital humano intelectual para a organização. Nesse caso, vocês trouxeram investir no desenvolvimento contínuo dos colaboradores, gestão do capital humano que potencializa tanto o desempenho individual quanto coletivo, ambientes de trabalho colaborativo que aumentam o engajamento e motivação dos profissionais. Nada disso foi criado do zero pela IA, veio do debate de vocês, certo? Então, essa lista de propostas pode seguir para um ponto de decisão. Num contexto de educação, a gente usa o ponto de decisão para entender tendências, inclinações da turma. Então, dessa quantidade de propostas que vocês levantaram, o que parece mais relevante para vocês? Se a gente tiver que priorizar isso aqui, dentro de um contexto organizacional, como a gente priorizaria essas chamadas para ação? É uma boa forma de instigar o ponto de decisão dentro da turma, dentro do espaço de aula, tá? Além das propostas, a gente tem, por último, uma análise realmente. A maturidade do debate. Ele avalia como vocês trabalharam dentro do debate no ponto. Ele dá uma nota que considera 5 critérios fundamentais. Aqui vocês receberam uma nota bem alta, 85. Ele considera a qualidade da informação, ele considera linguagem e respeito, considera pensamento crítico, considera interação e engajamento e considera conteúdo e estrutura argumentativa. Esses critérios são fixos na análise, mas os critérios no ponto de avaliação são personalizáveis, como a gente viu ontem, tá? Aqui é fixo e é uma análise do debate como um todo. Quando a gente vai para ponto de avaliação, é uma avaliação individual, a resposta do aluno, certo? Como prova. Então, quando a gente tem uma nota acima de 70 dentro da maturidade do debate, a gente consegue desenvolver um ponto de decisão automático. Então, novamente, em questão de segundos, a gente consegue, por exemplo, abrir a análise, debater essa análise oralmente com os alunos, instigar esse pensamento crítico, botar em xeque o que foi levantado por um debate, que vai organizar essas 10 cliques, a gente tem uma enquete assim, Power Blast, ela tem define um momento que frear. A gente tem esse ponto, tá ruim,
a minha câmera. Gente, tá cortando para vocês? Voltou, melhorou a minha fala para vocês? Voltou. Desculpa, voltou. gente. Foi uma instabilidade. Obrigada pelo aviso, tá? Tô sempre de olho em vocês. Rayana, Vocês posso fazer perderam uma alguma coisa? pergunta? Eu preciso repetir? Pode sim. Olha, quando você mostrou aquele texto que tem a nota e aqueles pontos fixos, né, que você disse, Sim. deu 85, né? É isso? Na análise. A minha curiosidade é o seguinte: como é que se monta esse 85? Quais são a formatação, o estudo de dados para chegar nesse 85? Porque nós tivemos várias respostas curtas, mas mesmo assim atingimos o 85. Como é que fica esse parâmetro? Se de repente eu perceber que esse 85 não foi suficiente, como é que é? Se alguém perguntar como é que é esse critério do 85, o que é que eu posso dizer? Joia. O 85, nesse caso, como eu falei, ele considera o debate como um todo. O debate que vocês trouxeram para dentro do padrão de estratégia não foram respostas muito curtas. A gente está entendendo aqui não um espaço de avaliação, mas um espaço de troca. É interessante que vocês escrevam respostas médias ali, com bastante conhecimento, mas num tamanho interessante que dê para todo mundo ler e consiga comentar também, para a gente gerar interação, engajamento. Então, o tamanho, em termos de volume de informação, foi interessante, certo? E aqui a gente tem, aí eu posso passar para vocês com mais detalhe, porque realmente é um estudo mais detalhado para a construção da análise, foi um material de dissertação de mestrado de um dos nossos desenvolvedores, então eu posso passar esse material, claro, resumido para vocês terem como argumento, certo? Mas cada um desses critérios foi definido pelo nosso time de desenvolvimento e do professor André também, para avaliar, e aqui tem a avaliação ao lado, em cima do que foi debatido. Se é sentido que não alcançou, que teve pouca diversidade de perspectiva, que o volume foi muito baixo, a gente pode ter respostas muito curtas, isso vai aparecer na análise, certo? E aí, num caso desse, a gente não conseguiria rodar um ponto de decisão automático, porque o debate não seria considerado maduro o suficiente para seguir para uma decisão. Ele estaria ainda num espaço de vocês precisam debater mais, vocês precisam trocar mais. Mas fica aqui meu comprometimento com vocês de passar um material de explicação mais detalhado sobre análise, tá? Combinado? Pronto. Aí a gente consegue aproveitar mais o tempo aqui juntos, mas fica aqui meu comprometimento com vocês. Bom, criando o ponto de decisão, como eu mostrei, cada uma daquelas propostas está organizada aqui. No momento de criação, eu poderia ter editado também essas propostas. Se eu acho que faltou alguma coisa, eu poderia ter colocado, tá? E para responder um ponto de decisão, também é um pouquinho diferente. Cada proposta aqui tem um espaço de 100 fichas de crença. Ou seja, eu, como Rayana, eu posso achar que investir no desenvolvimento contínuo dos colaboradores é crucial para a inovação organizacional, é super importante. Então, vale minhas 100 fichas de crença. Já a gestão do capital humano potencializa tanto o desempenho individual quanto coletivo, eu não acho tão importante, não seria priorizado no meu entendimento sobre o conteúdo. Eu poderia colocar 50, ou eu poderia colocar 27, um número quebrado, certo? Por que isso? Aqui a gente tem o critério de escolha é subjetivo e leva as pessoas a tomarem decisões em cima do que foi levantado e determinar ali o que parece mais interessante, parece mais importante para eles. Para cada proposta, há 100 fichas de crença. Então, vocês poderiam responder aqui, a gente teria um resultado que traria 2 índices importantes. O índice de crença, que é a média da quantidade de crença distribuída, né, quantidade de ficha de crença. A gente pode pensar até num sentido de aposta mesmo. Quanto você aposta que aquela proposta é mais relevante. E um índice de consenso, que nesse caso, um consenso é a distância entre a menor nota e a maior nota. Ou seja, se eu coloquei 100 para a primeira opção e Letícia colocou 10, e a professora Patrícia colocou 50, e o professor Paulo colocou 35, a gente tem uma distância grande, a gente não está alinhado, certo? A gente não está seguindo no mesmo caminho de entendimento. O consenso ia baixar, certo? Para o contexto de educação, é interessante para esses momentos de definição de relevância. Entendido até aqui, gente? Alguma dúvida sobre ponto de partida, análise, ponto de decisão?
Nenhuma, todo mundo entendeu bem? Professor Marcos? Não, professor Renato? Eu vou voltar. Eu queria só um entendimento na seguinte situação, Raiana. No passo anterior, quando você tem lá uma pontuação abaixo de 75, eu entendi que você não habilita para gerar o ponto de decisão, né? Uma vez habilitado, você pode, como você explicou, editar cada ponto de decisão desses, ok. Mas no caso de que for baixo, você pode, o ideal é retornar ao debate, eu imagino, para fomentar mais discussão, para enriquecer essa base aí de discussão. Aí, quando eu volto ao debate, peço para eles continuarem respondendo, curtindo e comentando, eu, digamos assim, eu faço procuro engajar mais os alunos, dou mais um prazo, coisa que valha. Após esse segundo ciclo, essa análise pode ser refeita ou não? Ou ela para aí? Nesse caso, você poderia, se quiser salvar o histórico da primeira análise, você pode salvar em um documento à parte, fora de Strategia, e você pode apagar e criar novamente. No momento que você pedir uma nova análise, ela vai considerar todas as novas respostas e comentários e tudo que surgiu depois, tá? Então, Não. você pode, se você quiser guardar o histórico, pode guardar no documento à parte de sua escolha e gerar uma nova sem problema. Ok, Tá bom? obrigado. Nada. Como vocês podem ver, todo tipo de ponto pode ser oculto, certo? Só relembrando. E pode também ter aqui o copiar link. Então, se você está numa aula online, você pode jogar o link aqui para as pessoas responderem. Ok? Então, nesse momento, a gente abriu um momento de debate. Vocês conseguiram debater. A gente usou assistente nesse processo. Vocês conversaram com o assistente antes também. Então, tiveram um contexto maior. A professora Patrícia aprovou o material que foi levantado aqui da temática dela, e a gente conseguiu definir um ponto de decisão também. Então, a gente fechou um momento de aula que poderia ser uma aula completa. Lembra que o professor André falou que pode durar ali entre 40 minutos? Durou um pouco mais, a gente está conversando, eu estou criando, estou mostrando, a gente vai um pouquinho mais no detalhe. No decorrer do momento da criação, é muito mais tranquilo, muito mais rápido, certo? Então, depois de um momento de debate, um momento de que os alunos tiveram esse espaço para conversar entre si, sem talvez o peso da avaliação, vai chegar um momento que eles vão precisar ser avaliados, certo? Então, depois a gente vai usar a mesma base de temática. Então, digamos que a professora Patrícia abriu um espaço de debate, foi uma aula normal. Depois eles serão testados sobre aquele conhecimento de gestão de recursos humanos e intelectuais, segundo o autor, que eu vou copiar novamente o nome dele, porque eu não decorei, professora Patrícia. Aqui. Pronto. Vou fazer essa cola, hein? Me perdoem. Clicando de novo no menu, sempre no hexágono em branco, tá vendo? Ele vai habilitando os pontos aqui em volta para continuar essa jornada até ficar super colorida, enorme, como a do professor André. Clicando aqui, eu posso escolher o ponto de avaliação. O ponto de avaliação, ele tem duas possibilidades de formato. Ele pode ser uma questão subjetiva, que é a mais usada, ou ele pode ser uma situação desafiadora, que aí pede que o aluno traga ali uma visão de como ele resolveria um problema, certo? Eu vou manter na questão subjetiva, que é um formato mais tradicional. Aqui, eu vou trazer o mesmo tema do ponto de debate. Então, gestão de recursos humanos e intelectuais, segundo a literatura de Hidalberto Chavenato. Escolho o idioma, mantenho em português e peço para produzir o material consumindo 2 créditos. Espera um pouquinho, ele vai pensar um pouquinho e ele vai trazer uma pergunta e um texto de apoio. De novo, bem semelhante ao modelo de redação da ENEM, certo? Aqui eu posso mudar o nome do ponto, novamente, então eu posso colocar aqui a avaliação, certo? E aqui ele trouxe a pergunta, como a obra de Hidalberto Chavenato contribui para a compreensão da gestão de recursos humanos e intelectuais nas organizações contemporâneas. Cite exemplos práticos que ilustram suas ideias.
Novamente, essa pergunta poderia ser completamente editada pela professora Patrícia, certo? Assim como o texto de apoio, que fala muito sobre o autor, nesse caso. Então, viram que ele mudou um pouquinho do tom que ele usou no ponto de partida, que era um espaço mais livre e aberto para debate, e quando a gente está falando sobre um teste. Aqui ele falou um pouquinho mais sobre o autor, também completamente editável. A professora Patrícia poderia, inclusive, adicionar um outro texto de apoio, e um outro texto de apoio, se ela achasse necessário. E aí poderia ser totalmente autoral, poderia ser um texto que ela já tem pronto, zero problemas. Digamos que passou aqui pelo crivo, a gente quer avançar. Então, essa é a pergunta que eu quero fazer para os meus alunos, e esse é o texto que eu quero que eles leiam. Eu clico em avançar aqui embaixo. Ele vai pedir que eu defina os critérios de avaliação. Aqui é super importante, porque pode inserir um link para vídeo, sim, professora Patrícia, pode sim. No texto de apoio pode estar lá. E aí cabe a essa mediação, né? A orientação do teste. Gente, vocês vão participar do teste, leiam o texto, cliquem no link antes de responder. Assistam o vídeo, depois voltem aqui para poder responder, tá? Quando a gente vai para critério de avaliação, aqui é uma personalização super importante para vocês, professores, que é definir como a IA vai olhar para essa resposta do aluno e o que ela vai levar em conta. A análise é fechada, aqueles 5 critérios. Aqui é livre. O que a gente tem de critérios fundamentais, que a gente já pode ser habilitado ou desabilitado aqui, mas que a gente já tem de base de estratégia, compreensão do tema e estrutura textual, certo? Então, quanto mais detalhe tem no texto de apoio, quanto mais detalhe tem na pergunta, mais contexto a IA vai ter para entender a compreensão do tema, e estrutura textual é sobre construção realmente de argumento, certo? Então, vocês podem manter isso aqui habilitado ou desabilitar se quiser, certo? Mas essa é a base que a estratégia já tem. Você pode criar critérios, certo? Então, você pode criar um critério específico da sua disciplina, com um nome e uma descrição, que é exatamente como você quer que seja avaliado, porque a professora Patrícia é expert no autor aqui destacado, e ela quer que seja avaliado isso e isso aqui, porque ela passou esse conteúdo para o aluno deveria estar munido dessa informação para responder. Então, ela pode criar um critério aqui. Esse critério pode ser compartilhado ou não com o lado, e aí é uma escolha de vocês, certo? Além de poder criar um critério, você pode aproveitar um critério que já exista aqui. Calma. Do Lab. Aqui, pronto. Você pode usar um critério que foi criado por outro professor. Aqui tem um da professora Letícia, que está aqui presente. Liderança e gestão de equipe. Poderia fazer muito sentido, né, Patrícia, se fosse quando a gente fala de exemplo, né, para o contexto que a gente está trazendo aqui do ponto, poderia ser legal colocar o critério criado por Leti. Então, eu posso escolher também alguns que foram criados pelo professor André Neves. Aqui ele criou vários sobre incubadora e, enfim, tem vários outros que a gente pode escolher. Então, eu posso escolher aqui o de Leti também como critério e avançar. Então, aqui vocês definem como a IA vai olhar para esse texto e vai avaliar esse texto. Não quer dizer que vocês, como educadores, precisam ficar presos à avaliação da IA. Ela pode ser um ponto de partida para a sua avaliação daquele aluno, certo? Então, ela já é uma base e, como o professor André falou ontem, é uma forma do aluno ir melhorando. Porque ele pode também se autoavaliar, se ele tiver créditos para pedir a IA, e a IA vai trazer essa sugestão, esse direcionamento, e ele vai melhorando essa resposta, essa entrega, tá bom? Aqui nas configurações, vocês podem definir como esse ponto chega para o aluno. No ponto de debate, a gente tem modo anônimo, ou modo anônimo que não está habilitado. Aqui a gente tem um pouquinho mais. A gente pode ativar um modo anônimo, e aí todo mundo consegue ver a resposta de todos os outros, mas não consegue ver quem respondeu. A gente pode escolher o modo individual, ou seja, eu só vejo a minha resposta, modelo prova. Só vejo a minha resposta e o professor vê a resposta de todo mundo. Eu posso ainda escolher que os alunos possam ativar mais de uma resposta, ele pode ir melhorando, acrescentando mais material. E eu posso também habilitar que eles possam fazer a avaliação, pedir a avaliação à IA, caso eles tenham créditos. Ou então, não, eu só quero que eu seja avaliado no momento que eu defini como educador, então eles não vão poder se autoavaliar. No momento que eu quiser que tenha avaliação, ela vai ficar disponível. E esse modo anônimo pode ser ativado desde que não esteja no modo individual. Vou trazer um exemplo de aplicação minha, certo? Uma vez num curso, eu fiz que a gente tem school aqui na TDS, né? E eu fiz um modelo diferente. Eu abri um ponto de avaliação
e eu mantive ele no modo individual. E eu esperei todos os alunos responderem. Então, todo mundo respondeu sem viés. Lembram? Depois que todo mundo respondeu, eu desabilitei o modo individual, ativei o modo anônimo. E ativei mais de uma resposta. Ou seja, eles, depois de ter ali apresentado a sua inteligência individual, olha aí o texto que foi apresentado pelo professor André ontem. Depois ele expôs a sua inteligência individual, sua percepção sobre o conteúdo, sua percepção de mundo, a gente abriu para ele trocar com o outro. E aí ele troca com o colega, enriquece esse material, expande seu conhecimento, e aí pode acrescentar uma nova resposta já incorporando essas novas visões. E aí você, como professor, consegue ver a primeira resposta, que foi individual, consegue ver a segunda, que já foi incrementada, e os comentários que foram feitos. Lembrando que um ponto de avaliação não cabe assistente, porque é um ponto de teste, é um ponto de avaliação. Então, não pode usar assistente inteligente aqui dentro, tá? Alguém colocou uma mensagem no chat, não foi? Deixa eu dar uma olhadinha. Tudo bem, sem problema. A gravação continua, a gente podem consultar depois, tá? Então, eu posso aqui ativar o modo anônimo, ativar mais de uma resposta, adicionar o ponto ao mapa. De novo, o modal de check me responsabiliza pelo conteúdo e continua. E aí, a partir desse momento, o ponto está disponível para todo mundo responder. Se eu quiser ocultar esse ponto, eu posso. Então, eu fiz isso no curso também, professor, acho que foi o professor Paulo que falou sobre isso, né? O professor Renato. Eu criei toda a jornada do curso com antecedência. E eu fui liberando os pontos no momento certo para não ter nenhum tipo de entrave. Então, a gente pode ocultar também. E aqui eu posso editar as configurações, tá vendo? Então, eu poderia ter colocado primeiro o modo individual. E aí, quando todo mundo respondeu, eu troquei bem rapidinho para ninguém ver. Ativei modo anônimo para evitar viés. E ativei mais de uma resposta. E aí, todo mundo atualizou sua página estratégia e conseguiu responder de novo, de uma forma diferente, e comentar e trocar. Para responder, a mesma coisa, gente. É só clicar no símbolo de mais aqui embaixo e incluir um título e uma resposta. Deixa eu puxar aqui. Eu vou puxar, na verdade, eu vou fazer uma gambiarra para a gente ter uma resposta. Eu vou trazer uma resposta de vocês do ponto de debate. Certo? Muito mais para vocês verem como funciona a avaliação. Vou fazer aqui, foi aleatória, a terceira resposta. Vamos trazer para cá como uma resposta à avaliação. Incluo o texto, incluo o título também. E envio. Com essa resposta aqui, como eu ativei o modo anônimo, ela está em modo anônimo, eu posso avaliar a resposta como educador, certo? Clicando aqui, usando 2 créditos e usando os critérios que a gente definiu anteriormente, configurou para o ponto, ela vai criar aqui uma avaliação com a nota 67, dizendo que a compreensão do tema, a resposta demonstra uma boa compreensão do tema, abordando a importância da gestão humana e intelectual, embora não cite diretamente a obra do Chiavenato, que foi o pedido da pergunta. Por que deu uma nota menor? Porque eu estou usando uma resposta de uma outra pergunta, certo? Se a gente tivesse parado um tempo para responder realmente voltado para a pergunta da avaliação, seria um outro resultado. A estrutura textual da resposta é clara e lógica, com uma boa fluidez das ideias apresentadas. No entanto, há uma falta de exemplos práticos, que também foi pedido na pergunta, certo? E liderança e gestão de equipe. A resposta menciona a motivação e engajamento, mas não apresenta propostas concretas para a retenção de talentos ou soluções para melhorar a comunicação e clima da equipe. Olha aí o critério de Leite sendo usado. O que limita a profundidade da análise. Então, a nota 67, certo? Então, o aluno consegue ver essa avaliação, seguindo critério por critério que o professor usou, e o professor também consegue ter uma visão geral. Considerando que tem aí 50 respostas, 30 respostas dos alunos, o professor pode baixar uma planilha com isso organizado e ter isso bonitinho para a sua definição de notas seguinte, certo? Alguma dúvida, gente, sobre o ponto de avaliação? Todo mundo tranquilo com ele? Eu travei em algum momento para vocês, não? Tranquilo vai ser quando a gente estiver botando isso na mão na massa, né? E aí a gente vai pedir socorro a Letícia ou a você, né? E contem com a gente para isso, com certeza. É para isso que a gente está aqui mesmo. Realmente, a apresentação prática é super importante nesse momento, mas nada supera o futucar, como o professor André falou ontem. Nada supera a experiência
com mão na massa. Então, aproveitem esse momento, aproveitem a gravação dessa aula depois também, se precisar consultar, para voltar como é feito, mas quem vai definir a trilha, a forma como o aluno vai interagir, em que momento ele fala com o assistente, em que momento ele usa tal funcionalidade, em que momento vocês usam também, são vocês. Porque cada trilha de aprendizado de ensino é uma trilha única. Então, por isso, inclusive, que a estratégia é tão ampla, né? Parece, às vezes, até um pouquinho, intimida um pouco, é tanta possibilidade, porque cada trilha tem a sua particularidade, cada professor, cada disciplina tem sua particularidade, isso precisa ser respeitado. Então, esse ambiente é uma tela em branco para vocês. Então, aqui a gente fechou um ciclo completo de uma temática dentro da disciplina. A gente abriu um debate, a gente tomou decisões, conseguiu definir uma prioridade, e a gente fechou uma avaliação também. Como é que no final de uma disciplina a gente pode gerar um e-book, um resultado de livro ou de publicação sobre o que foi debatido? Com a jornada aberta, a gente pode voltar aqui em ferramentas de novo, como a gente fez no Creator lá atrás, e a gente escolhe essa terceira opção aqui, ó, Estratégia Writer. Ele é um melhor amigo para vocês, assim como o Creator como assistente vai ser um melhor amigo de vocês, o Writer também é um melhor amigo de vocês, tá? Eu levo o Writer no meu coração. De novo, mesma telinha, a gente clica em Vamos Lá, e ele vai aparecer essa telinha aqui pra gente. Aqui a gente escolhe a jornada, ou seja, a disciplina, a turma que a gente quer avaliar. Nesse caso, eu vou escolher a nossa jornada. Eu escolho o mapa. O mapa é uma divisão de jornada, tá? Uma jornada pode ter vários mapas. Aí é a escolha do professor. Eu posso escolher o ponto, nesse caso a gente só tem um ponto até o momento. A questão, nesse caso eu poderia escolher as três, mas como a gente respondeu a primeira, a gente fica com a primeira. E aqui eu posso pedir uma análise que é pré-definida ou uma análise que é personalizada. Aqui caberia um prompt, certo? Eu posso pedir uma análise específica para ele. Eu quero que você analise o debate dos meus alunos dessa forma, eu preciso de uma introdução nesse formato, eu preciso de conclusões nesse formato, porque eu vou usar ou para um livro, ou eu vou usar como relatório da minha disciplina para minha coordenação, enfim, a depender do intuito do uso do material, é livre. Nesse caso, eu vou manter a pré-definida, mas eu preciso mudar o modo de compartilhamento para vocês verem minha lista suspensa. Aqui. Pronto, já voltei, foi bem rapidinho. Conseguem ver minha tela? Conseguem, acabei de conferir. Aqui eu posso definir, ó, conseguem ver agora? Acho que eu vi uma mãozinha para baixo. Pronto, Letícia confirmou. Maravilha. Aqui eu clico em selecione um tipo de análise e aparece uma série de modelos que já foram pré-definidos pelo nosso time de desenvolvimento. Então, eu posso definir quais foram as conclusões e decisões do debate, propostas e recomendações, divergências e pontos de controvérsia. Uma que eu adoro é aqui, ó, sentimentos do debate. Faz uma análise de como as pessoas estão se sentindo em relação àquele tema, dá uma nota para esse sentimento, é bem interessante. Inclusive, é um retorno legal quando a gente está facilitando um processo, porque ele diz, ó, o pessoal não está muito otimista, ou o pessoal está otimista demais. Eu acho que a recomendação para você seria essa e esse aqui para a próxima aula. Então, ele dá esse exemplo também. E, para um caso de educação, a gente pode usar esse resumo acadêmico, que vai organizar esse debate num formato de resumo acadêmico, certo? E aqui eu posso escolher resumo acadêmico, posso escolher o básico ou avançado, a depender do tamanho do debate. Se a gente tem uma turma muito longa, aí vale a gente escolher debates longos, tá? Para o processamento melhor. Mas eu vou escolher aqui um avançado, e eu posso escolher configurações avançadas aqui também, de definição de idioma, mas vou manter em português, e eu peço para realizar essa análise com IA. Novamente, o que eu venho reforçando com vocês a noite inteira? Tudo que é criado com IA é passível de edição, assim como a análise do Writer também, certo? Então, aqui ele trouxe a gestão do capital humano e intelectual, pilar para o sucesso e sustentabilidade organizacional. A gente tem um formatinho de artigo, a gente tem uma introdução sobre o que foi debatido, a gente tem uma revisão da literatura, com base principalmente no autor que a gente escolheu aqui como foco, uma metodologia do debate, que foi a questão central que a gente escolheu aqui como a primeira questão, né? Que foi ali provocado dos alunos, quais foram as análises dos argumentos, certo? Aqui ele traz o nome dos alunos, tá vendo? Porque é uma análise, é uma análise do professor, né?
Pode ser usada para debate oral em sala de aula no ao vivo? Pode. Da mesma forma que a análise também pode lá dentro do ponto, porque a gente conseguiu fazer em segundos, mas é uma escolha do educador. Conclusões, o que surgiu de conclusões e possíveis referências, certo? Tudo isso passível de edição. Opa, deu um errinho aqui para mim. Mas tudo isso passível de edição. Então, vocês podem puxar, por exemplo, se a gente está criando um livro ou criando um e-book que resume toda a disciplina com aqueles alunos e que pode ser até usado como base de estudo para eles, né, para uma prova, para uma avaliação, a gente pode puxar esse material para um documento à parte, e aí esse documento a gente vai organizando no formato de livro, no formato de e-book, certo? Mas todo ele é passível de edição e já vai com esse formatinho aqui, também com negrito, todo bonitinho, certo? Ainda eu posso fazer um outro ponto. Então, o debate aconteceu, meus alunos participaram dele, alguns não participaram, por exemplo, alguns de vocês não puderam comparecer a todo momento. Eu posso copiar essa análise do que foi debatido, voltar para a minha jornada e incluir um outro tipo de ponto aqui nessa linha, um ponto de aviso. O ponto de aviso tem por objetivo principal passar um comunicado. E aqui eu colo toda aquela análise, se eu quiser editar eu posso, né, com toda a liberdade, e eu crio esse ponto. Vai chegar por e-mail para todos vocês, na verdade. E aí, esse ponto de aviso fica como um resumo do que foi debatido em aula. O aluno pode vir aqui rapidinho e relembrar o que foi a discussão, qual foi o papel do autor nessa discussão, e eu preciso relembrar para a prova da professora Patrícia, eu preciso voltar aqui para entender o que foi que aconteceu. Esse pode ser uma boa prática, certo? Além da boa prática de usar um ponto de aviso, existe uma ferramenta voltada para isso, que é a ferramenta do monitor. Aqui. Ok, eu adicionei resumo. Minha Siri acordou. Eu posso escolher aqui ferramentas e eu posso escolher o monitor, tá vendo? Estratégia Monitor. Clicando nele, a gente tem um monitor da aula de vocês, gente. Em tempo real, com toda, assim, sob demanda, com toda liberdade para responder o aluno. Então, no momento que vocês estiverem em momento de lazer, descansando, dormindo, dando outras aulas, o aluno pode vir aqui. Eu preciso estudar para a disciplina da professora Patrícia. Eu faltei a aula do Alberto Chiavenato. Agora eu decorei, tá vendo? Eu vou selecionar a jornada. Olha aí, já ganhei um ponto, professora. Eu seleciono a jornada da minha professora, eu seleciono o mapa, seleciono o ponto e seleciono a questão. Eu posso selecionar mais de uma questão, tá? Poderiam ser as 3 selecionadas ao mesmo tempo. E eu começo uma conversa com o assistente monitor. E aí, usando 10 créditos, o aluno poderia ter uma conversa de até 20 perguntas ao monitor, certo? E aqui eu pergunto, qual foi o tema da aula? E ele vai me responder de forma breve, certo? Um pouquinho mais breve ainda do que foi com o Lucas, tá? Ele vai dizer que o tema da aula foi a importância da gestão do capital humano, a gente está repetindo bastante, né, esses termos, destacando seu papel na inovação e tal. Aí eu posso trazer o que eu preciso estudar com mais foco para a avaliação. E aqui ele me traz também. Concentre-se em entender como a gestão impacta a inovação, a atração e retenção de talentos, que foi uma parte do texto introdutório importante, né, que a gente definiu lá atrás. Criação de um ambiente colaborativo. Estude também a relação entre desenvolvimento contínuo e vantagem competitiva. Ele não traz a resposta. Ele orienta o aluno, certo? E sobre o autor. O autor destacado. Vamos ver como ele vai responder. O texto não mencionou o autor específico, então ele não conseguiu pegar. Aborda conceitos gerais, acho que é porque vocês não trouxeram no debate sobre o autor. Mas ele aborda conceitos gerais sobre a gestão do capital humano intelectual, enfatiza sua importância, tal. Então, eu teria mais 17 perguntas para fazer ao monitor sobre o debate. Então, ele pega a essência do que vocês debateram realmente nas respostas da questão. E aqui fica um apoio para todo momento, né? O professor André até falou que vários alunos trocam dia pela noite, estudam de madrugada e poderiam usar um monitor para isso também.
Alguma dúvida sobre o monitor? Nenhuma? Ele é uma funcionalidade que precisa de crédito, tá? Então, o aluno precisaria de créditos para usá-lo. Ou ele precisaria comprar, ou, se for uma escolha de vocês, disponibilizar para eles. Certo? Além do espaço de writer, além do monitor, depois, além da análise, que também pode ser uma base maravilhosa para debate oral, a gente pode usar uma nuvem de palavras do debate. Aqui, dentro de ferramentas ainda, a gente tem estratégia Word Cloud. Estão vendo? Clicando aqui, a gente vai para a mesma caixinha, assim, muito parecida, o mesmo padrão. E a gente vai pedir que ele organize em uma nuvem de palavras o que surgir de mais importante do debate de vocês. E aí eu uso muito, também como professora, eu uso muito para basear debate oral, como ponto de partida. Porque ele não traz toda a informação, né? Mas ele dá uma base legal para a gente começar. Por que é essa palavra? Por que é esse conceito? Por que esse termo é mais importante e vocês trouxeram tanto para o debate? E aí deixa os alunos desenvolverem ou justificarem o porquê eles acham que essa foi a maior relevância dentro do debate. Eu uso bastante, tanto em contexto organizacional quanto contexto de educação. E aqui, naturalmente, foi humanos, gestão, capital, sucesso organizacional. Como sempre, as maiores têm mais recorrência, certo? Então, é uma forma também da gente usar esse artifício para o debate oral. Porque a estratégia não vai substituir esse momento de troca. Esse momento de troca de fala é importantíssimo. Mas ele, normalmente, a gente sempre aconselha que ele venha depois do momento de registro da resposta, porque no momento de estratégia, dentro do ponto, todo mundo está na mesma situação. Todo mundo está num pé de igualdade, certo? No momento aqui de troca, a gente consegue ver esse padrão mesmo aqui na nossa aula. A professora Patrícia fala um pouco mais, o professor Arthur, o professor Renato, o professor Paulo. São pessoas que se sentem mais à vontade para trocar, para apresentar suas ideias, trazer perguntas, trocar oralmente aqui. E algumas pessoas não se sentem tão à vontade, ou não têm dúvidas no momento, ou não gostam tanto de falar em público. É completamente esperado que existam diferentes perfis dentro de uma turma de alunos. Então, a gente traz o registro primeiro, onde todos se colocam no debate em pé de igualdade, como a gente chama no design, no brainwriting, é quando a gente escreve as nossas ideias, né? E esse registro está fechado, vocês, como professores, têm acesso para consultar, voltar para o debate, e a gente usa essa base de conhecimento que foi desenvolvida para um debate oral. O que acontece normalmente? Eu já fiz os 2 testes, tá, gente? Eu puxei um debate oral primeiro sobre o tema, mesmo que ele já falando com o assistente e tudo mais, poucas pessoas responderam. Aquelas que já falam mais. André gosta de falar que é os 2 mais sabidos da turma e vira um debate entre o professor e os 2 mais sabidos da turma. Certo? E aí, rolou dessa forma. E eu fiz, e depois o momento em estratégia, onde todo mundo respondeu. E eu já fiz o contrário. Primeiro estratégia, primeiro momento de registro, e depois o momento oral. Depois de registrar a sua percepção, depois de conversar por meio de estratégia sem saber com quem você está conversando, né, no modo anônimo, aqueles alunos que não falariam no debate oral se colocaram. Porque eles já estavam mais preparados, estavam mais seguros, se sentiram mais à vontade. Então, a gente percebeu um aumento, claro, não foi todo mundo, mas a gente percebeu um aumento no engajamento também no debate falado, na interação mesmo presencial ou aqui pelo Meet. Fez sentido para vocês, gente? Alguma dúvida sobre o uso dessas ferramentas? Nenhuma? Maravilha. Boa. Rayana Portela, Pode falar. eu só... A minha pergunta era justamente se tem algum fluxo desse processo, né, ou a gente pode criar aleatoriamente. A gente tem um documento que ele basicamente sintetiza esse passo a passo e essas 3 dinâmicas fundamentais que o professor André provocou vocês, a gente vai disponibilizar para vocês terem acesso, certo? Mas esse é um ponto de partida, professor Portela, porque, como eu falei, cada educador e cada disciplina, cada trilha é única. Se você entende que precisaria, talvez, colocar o assistente para conversar depois de um ponto de partida, ou que o ponto de avaliação precisa vir antes e depois eles debatem, é uma escolha sua como educador. Vai da sua abordagem e da sua aplicação. A gente entende que essa ordem é uma ordem que funciona, porque a gente já testou várias vezes, tanto em turmas mais jovens quanto em turmas mais maduras, certo?
E é uma forma de abrir e fechar muito bem esses espaços de debate, espaço de aprendizado. Mas você pode adaptar da forma que quiser. Ok. Obrigado. Ok? Boa. Gente, alguma dúvida a mais? São 8h45. Eu fui dentro do tema, hein, Gabi? Dentro do tempo, na verdade. Eu vou distribuir créditos para vocês, mais créditos, certo? Além dos créditos que vocês estão recebendo, que vocês receberam ontem e estão recebendo hoje também, vocês vão ter os créditos da assinatura Pro por 3 meses que vocês ganharam, certo? Essa assinatura Pro, ela vai subir amanhã, tá bom? Então, vocês já vão poder atualizar a página de vocês e ter acesso aos créditos, ter acesso à assinatura, o que permite a criação dessas jornadas Pro e já chamar os alunos aqui para dentro, já começar a engajar e começar a testar essas trilhas, certo? Então, aproveitem, porque vocês vão estar munidos de toda a informação e também de crédito para isso. Eu não sei quem tem que levantar a mão primeiro. Deixa eu ver aqui na ordem. Professor Arthur, por favor. Não, você acabou de responder minha pergunta. Eu ia perguntar quando é que a gente ia ter acesso para criar a jornada, né? Nossa, então você já respondeu. Vocês já têm, tá? Já com a conta que vocês têm hoje, vocês já podem criar uma jornada. Mas aí, esperar pela Pro é legal, porque aí vocês já criam uma jornada Pro. Como é que cria a jornada? Vamos passar por isso? Eu não passei por isso com vocês. Com a tela de início aqui aberta, mas no material que a gente vai mandar para vocês também tem, tá? Tá vendo o botãozinho aqui, criar jornada? Vocês podem fazer aqui, vou mostrar também, Ilane. Vocês podem criar diretamente por aqui uma jornada, e aí vocês escolhem o lab, que essa jornada vai fazer parte, no caso seria o lab de vocês, o nome da jornada, turma X, disciplina Y, um teste aqui. Você pode incluir uma descrição da jornada e uma cor, que é a nível também de organização, e cria. Em microsegundos a gente tem esse ambiente em branco, que eu posso convidar as pessoas aqui, como eu mostrei para vocês no início, certo? Ou ainda, olha aqui, um ponto que foi levantado anteriormente. E se eu tenho uma trilha já formada, eu sei exatamente o ponto que eu vou criar, as coisas que eu vou fazer, eu posso criar um template. E aqui, em criar jornada, aí eu tenho que vir pelo menu, tá? Não pode ser no inicial. Preciso vir aqui ao lado, jornadas, criar jornada, e aqui tem templates. Eu posso criar um template de uma aula minha e já subir com tudo pronto. Certo? Eu posso usar também templates da comunidade, templates de estratégia, assim por diante. Tem vários métodos de design aqui, métodos de administração, é bem livre, certo? O que é interessante também em estratégia? É dar uma liberdade para o aluno. Eu também já usei isso no contexto de educação, vou mostrar, que é incitar que eles façam suas próprias jornadas e projetos práticos em estratégia. Quando a gente fala de disciplina, principalmente no contexto de ensino superior, por exemplo, o caso da professora Patrícia, que é a gestão, eu poderia pedir que eles produzissem um projeto mesmo de gestão e desenvolvessem uma solução. E aí eles precisariam criar os pontos, debater em conjunto, usar ponto de decisão para definir qual seria a solução, e eles teriam uma liberdade maior também, certo? E eles poderiam usar todas as funcionalidades que tem aqui disponível em estratégia. Para criar com um template, eu poderia usar... Eu vou usar um template que é de um método que eu adaptei para a estratégia, é um método de design, de administração, na verdade, Hunting Zones. E ele está pronto. Eu uso o template e ele está prontinho. Eu só crio a jornada nesse formato, defino as cores, já vem com descrição e com nome, eu posso editar, e ela aqui com os pontinhos criados, tá vendo? E aí, ponto de decisão, a gente sempre faz por demanda, certo? Ele vai aparecendo a partir do momento que as pessoas vão debatendo. Então, eu poderia fazer isso também. Mas é muito mais interessante a gente criar com ponto de partida, porque aí a gente permite um crescimento gradual, a gente vai aprendendo com aquela turma, a gente vai entendendo o que funciona com eles, né? A gente pode adaptar algumas abordagens, alguns tipos de pergunta, formato, e a gente ir engajando esses alunos de forma contínua, certo? É o que normalmente eu escolho fazer como educadora, tá? Uma pergunta que foi feita, mas eu primeiro vou abrir para a professora Patrícia. Por favor, fica à vontade. Pode perguntar. Eu perguntei um pouco mais acima se existia como criar um mapa mental de tudo isso, sabe? Assim, quando você aborda uma disciplina e teria um mapa mental.
é uma ótima sugestão. A gente ainda não tem um mapa mental, mas pelo Writer a gente consegue uma análise de todos os pontos, se você quiser. E aí ele pode fazer essas correlações. Se você pedir um prompt específico, aí ele pode fazer essa análise ainda mais personalizada para você. Lembra que tem a análise pré-definida ou análise personalizada? Você pode fazer um prompt voltado para isso. Mas a gente ainda não tem construção de mapa mental, mas é uma ótima sugestão. Vamos guardar isso, Gabi e Leti? Olha aí, tá vendo que eu vou aprendendo com vocês? É nessa aplicação que a gente vai também evoluindo o que a gente está apresentando, né? A outra pergunta que foi feita, como é que eu distribuo o crédito? Oi, pode falar, professora. Não, era só porque assim, a gente quando bate o olho, o contexto gráfico e colorido e assim, cheio de detalhes, então essa foi uma estratégia do meu mestrado e me ajudou bastante, né, e da cadeira do doutorado. Então, acho que é interessante porque a gente consegue fazer de forma mais lúdica o conjunto de dados e informações que precisa compartilhar com o aluno. É só isso. Obrigada. Maravilha. Até o momento, a gente não tem uma ferramenta voltada para nuvem de palavras, não, desculpa, para mapa mental, mas a gente pode usar estratégia combinado com Miro, por exemplo, que é uma ferramenta que é muito boa para esses quadros, né? Essa apresentação visual. Se a gente gera um resumo, se a gente gera conclusões, a gente pode puxar esses tópicos do que foi debatido e puxar para o Miro. Ou a gente pode usar o que passou pela decisão, que foi priorizado, e subir para o Miro e organizar isso. Então, assim, as plataformas podem funcionar combinadas também, né? Como irmãs. Uma pergunta que foi feita aqui no chat, como é que se distribui crédito? Vou distribuir para vocês agora e vocês vão ver, certo? Com a jornada aberta, clicando nesse símbolo aqui do ícone das pessoinhas no canto superior direito, clicando aqui, a gente consegue ver a opção distribuir créditos, tá vendo? Somos 71 na jornada. Eu vou clicar em distribuir créditos. Nesse caso, eu vou passar 100 créditos para cada um, certo? Eu defino a quantidade. Clico em avançar, vou tirar o pessoal da TDS, que é café com leite. Sempre recebo protestos. Leite eu não tô achando, Leite vai passar batido, tá vendo? Não tô achando Leite. Eva! Achei primeiro a Gabi e o Arthur. Então, eu vou avançar, ele vai me indicar, você está distribuindo 100 créditos para 68 pessoas, 6.800, confirmo. E aqui vocês, como alunos, só precisam atualizar a página. Vocês já vai aparecer a carteira aqui em cima, atualizada para vocês. Que são créditos suficientes para, enquanto o Pro não entra para vocês amanhã, vocês já podem futucar e testar à vontade, fazer muita coisa, criar assistente, conversar com assistente. Olha aí, Letícia, aproveitando, tá vendo? Responder pontos, assistente para comentar. É interessante que vocês aproveitem realmente uma primeira jornada como um piloto, como uma caixa de areia, onde todas as possibilidades são possíveis. E aí, a gente vai testando a turma primeiro, vai evoluindo essa aplicação, entendendo o que funciona melhor para você como educador e educadora também. E aí, a gente vai azeitando isso. Para qualquer necessidade de apoio, de suporte, eu estou aqui, Leti também, a gente está no grupo com vocês, a gente está sempre em contato, demandem da gente, a gente vai continuar à disposição para tirar essas dúvidas, certo? Se precisar pegar na mão, é só falar, a gente ajuda também. E essa gravação também estará disponível. Por último, para fechar o dia de hoje, a noite de hoje, eu quero pedir que vocês tragam aqui a sua opinião, né? Assim como aconteceu ontem, deixa eu compartilhar a guia correta. O NPS é super importante. Além do aprendizado que eu já tive com vocês aqui, enorme, da gente conversando, que foi uma delícia, eu preciso entender com vocês a avaliação sobre a experiência do workshop, né, no dia de hoje, e também uma avaliação da experiência de uso na plataforma, que aí é uma outra medição para a gente entender do que vocês já futucaram, do que vocês viram da minha apresentação, como vocês entendem esse nível de complexidade. Vamos tirar uns minutinhos aqui curtinhos para essa resposta. A Gabi colocou também o link, certo? O Arthur, vou precisar de uma ajuda de vocês para uma demanda que terei na segunda-feira. Entre em contato, sim, Arthur. Estão ferradas. Não é um prazer. Não estamos ferradas, Patrícia. Tudo certo.
Então, eu vou ficar caladinha uns 2 minutinhos para deixar vocês responderem. Quando vocês forem respondendo as 2 pesquisas, por favor, coloca o dedinho aqui, o joinha para cima, a gente já sabe. E aí a gente fecha aqui. Marcos, Letícia vai entrar em contato com você. Tempo suficiente. Então, a Gabi reforçou aqui o link para o nosso grupo no WhatsApp, que é a forma mais fácil, né, mais direta de ter contato com a gente, também tirar essas dúvidas, qualquer dificuldade também que apareça, a gente pode ajudar vocês. Como pode acontecer hoje, demorou um pouquinho, por exemplo, no Creator, né, e depois foi logo resolvido, apareceu para a gente, mas qualquer dificuldade que vocês sintam na plataforma, ou mesmo que precisem de um apoio nosso para pensar essa primeira experiência de dinâmica, contem com a gente, certo? E agora eu vou agradecer a companhia excelente de vocês na noite de hoje. Eu espero que tenha sido enriquecedor, entender como pode ser essa prática. Foi um prazer enorme conhecê-los e estar aqui com vocês hoje. Eu vou agora abrir para Gabriela Fischer, fechar o nosso momento de workshop. E é isso, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Gabi, por favor. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês e só reforçar um ponto, o workshop foi totalmente gratuito e esse realmente é o intuito, mas para quem quiser, a gente vai disponibilizar através do grupo do WhatsApp o link para doação, caso vocês queiram fazer alguma doação para o Porto, para as ações sociais que o Porto Digital faz na comunidade do Pilar. E aí a gente também pode compartilhar um link para vocês entenderem um pouquinho melhor dessas ações sociais, caso vocês queiram contribuir. É isso, Rai. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente. Uma excelente noite para vocês. E vamos aí em sala de aula, vamos expandir essa possibilidade de engajamento dos alunos. Contem com a gente em todo esse processo. E é isso. Vamos para a prática. Vamos colocar no mundo. E como já também inspirada pela professora Patrícia, que foi uma protagonista no encontro de hoje, botar o bloco na rua. Dentro desse período de carnaval, vamos botar esse bloco na rua, essa aula na rua. Importantíssimo. Gente, uma excelente noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pelo tempo. Boa noite, gente. A gente se encontra pelo grupo do WhatsApp. Até mais.